Fala pessoal, bem-vindos aí para mais um Geometria Social Podcast que a gente está trazendo aqui nesse primeiro momento, essa primeira temporada, os candidatos a vereador da nossa cidade aqui de Araçatuba. Queremos também trazer os candidatos à prefeitura para que você fique mais ciente aí com seus votos, conheça melhor as pessoas. Então acompanha nosso trabalho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem aqui se informar para que a gente tenha eleições conscientes e que isso seja bom para Araçatuba de maneira geral. Tá? Para você que é candidato e ainda não participou, a gente faz isso aqui absolutamente gratuito. Então, se você quiser, clica no botãozinho que está na descrição do vídeo, dá um alô para a gente que a gente agenda um horário para você aí, corre porque tem pouco tempo e ainda tem bastante gente, tá? Então, é só dar um alô que a gente bate um papo também. E nós estamos aqui agora com o Tenente Coronel Marcelo Pereira dos Reis, do PRTB. Tudo bem? Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês aqui, falando um pouquinho de mim e da nossa campanha e das pretensões. Bacana, legal. Isso a gente que agradece aí sua participação por ter vindo aqui se expor para os eleitores te conhecerem um pouco melhor, apresentar suas propostas. Então a gente agradece imensamente. E vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do Marcelo. Marcelo, a gente estava conversando aqui, você falou que é tenente-coronel, né? Antes da gente chegar nisso, você é de Araçatuba, sempre viveu aqui, tem família, quantos anos? Conta um pouquinho aí de você para nós. Vamos lá. Eu sou araçatubense, eu sou casado, tenho 2 filhos, um neto. A minha mãe, ela foi candidata por 7 vezes. 7 vezes? É uma pessoa muito conhecida em Araçatuba. Ela tem um trabalho social há mais de 40 anos. Entendi. É a Assunta, começou com alcoólatras, entidade de recuperação de alcoólatras, Entendi. e de 23 anos para cá, trabalhando com pessoas em situação de rua. Entendi. Antigamente falava morador de rua, Sim. hoje pessoas em situação de rua. Entendi. Então existe uma entidade, a Casa Bom Samaritano, que atende essas pessoas. Então, na verdade, eu estou com ela há mais de 20 anos fazendo esse trabalho. Auxiliando nessas Auxiliando, isso, iniciativas. Exatamente. E então, como eu falei, né, eu sou de Araçatuba, nascido aqui, tenho 52 anos, e com 16 anos eu ingressei na Polícia Militar, na Academia do Barro Branco. Com 21 anos eu me formei, fiz a minha carreira, a maior parte do tempo, na Polícia Rodoviária. Entendi. Eu comandei a Polícia Rodoviária da região aqui por quase 20 anos. E eu também, há 16 anos, pouco mais de 16 anos, eu tenho um trabalho social com crianças lá dos bairros Verde Parque, Águas Claras. Entendi. E a gente ajuda bastante nessa área. Então, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei na Polícia Militar por quase 30 anos e também desenvolvi essa atividade social, desenvolvo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Isso. Que legal, bacana. Sua mãe aí começou com um movimento legal e você já foi junto, já estão ajudando aí quem precisa. Já há muitos anos, né? Mais de 20 anos. E eu sou professor também. Ah, você é professor também? Eu fui professor na polícia, né? Eu fui professor da Academia do Barro Branco, dava aula de direito administrativo. Entendi. Você era da área do direito também, então? Eu sou advogado. Ah, você é advogado Eu também sou advogado. Entendi. E, então, eu dou aula nessa área do direito. Entendi. Tanto na polícia, né, no Barro Branco, na formação dos oficiais, dei aula por 4 anos, e também na formação fora da Polícia Militar. Entendi. Também. E, rapaz, aí você resolve virar vereador ainda. Pois é. Depois que eu aposentei da polícia, eu fui advogar, né? Entendi. E, lógico, continuei os trabalhos sociais. Entendi. Então, advoguei um tempo, e aí em 2021, em janeiro, o Dilador Borges, prefeito, ele me convidou para ser secretário de Mobilidade Urbana. Ah, tá, legal. E eu fiquei secretário por 2 anos. Entendi. E como secretário, eu consegui enxergar melhor os problemas de Araçatuba. Porque uma coisa é você ver de fora, Sim. e a outra coisa é você estar lá dentro, vivenciar os problemas e enxergar as soluções. Entendi. Então, foi nesse momento que eu comecei a amadurecer a ideia de me candidatar. Entendi. Isso foi, se você dentro da secretaria foi quando? Foi agora? Foi agora, de 21 até 23. Ah, entendi. Aí eu pedi exoneração do cargo, saí, mas eu fiquei de janeiro de 21 até abril de 23. Entendi. Por problemas de saúde, eu acabei tendo que sair, mas para mim foi uma experiência muito grande, aprendi demais
Vivenciei também essa administração do prefeito de Ladoir Borges e Edna Flor, e a gente ajudamos um pouquinho a administração. Então, só essa coisa da vida dentro da administração pública já vem acontecendo aí há uns aninhos, você já tá entendendo um pouco melhor como que funciona, então. Exatamente. Eu atuei na área da mobilidade urbana, mas a mobilidade urbana ela tem interface com muitas outras Sim. áreas da administração, né? Então, por exemplo, meio ambiente, né? Sim. Nós temos as praças, temos as avenidas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem um local lá que está dando acidente de trânsito. E aí a primeira coisa que as pessoas pensam em colocar uma lombada ou um semáforo. Sim. Então, a gente vai lá, faz aquele estudo de mobilidade urbana e verifica que o problema ali é uma falta de visibilidade naquele cruzamento. Tem uma árvore ali que está tirando a visibilidade. Então, aí já entra o meio ambiente para fazer o estudo ali daquele local, para verificar se é o caso de retirar aquela árvore ou então fazer uma poda. Então, existe essa interface com outras secretarias, né? Planejamento urbano. Sim. Então, quando vai se aprovar um loteamento, um condomínio, esse projeto passa pela mobilidade urbana. O principal, lógico, que é no planejamento, mas passa pela mobilidade urbana. Por quê? Porque se não tiver adequado o sistema viário ali, a hora que estiver instalado, já não tem o que fazer. Sim. Fica difícil. Então, aí já reflete na mobilidade urbana. Então, existe essa interface com outra secretaria importante também de obras, que a gente também tem uma relação muito grande, né? Mobilidade urbana e serviço de obras do município. Sim. E aí vai, né? Por exemplo, sinalização de escola, no entorno de escolas. Então, a gente acaba tendo esse contato com essa problemática, com essa experiência da escola, das escolas municipais. Eu sei que é uma coisa assim, muito ampla, né? Que me abriu muitos olhos para os problemas da cidade. Quem lida com as questões urbanísticas do município acaba ficando por dentro dessas questões. Minha formação, eu sou arquiteto urbanista, né? Então, eu sempre tive no debate das questões urbanas, mobilidade, sistema viário, etc. E realmente são muitas áreas. Mas qual foi o motivo? Teve um motivo específico que falou assim, não, agora eu quero tentar minha candidatura como vereador, porque talvez eu possa interagir melhor e, como que eu posso dizer, auxiliar mais. Como que foi essa guinada para a candidatura política mesmo? Tá? Só para concluir a parte da mobilidade Claro, por urbana, favor. quando eu iniciei o trabalho na secretaria, eu levava a minha experiência na parte da fiscalização de trânsito, né? Entendi. Na polícia rodoviária, na parte da educação para o trânsito também, a gente trabalhava muito essa parte da educação para o trânsito, e tinha vamos dizer assim, uma noção razoável na parte da segurança viária também, né? Prevenção de acidentes, mas a parte de engenharia de tráfego, uma noção. Entendi. Né? Como você disse, né? Você é um arquiteto, né? Sim. Urbanístico, né? Você tem a sua experiência, a sua formação nessa área, né? Sim. Então eu fui estudar. Eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que entender essa questão urbanística, questão de planejamento. Sim. Então, nesse período de 2 anos, eu me esforcei bastante e fiz 2 especializações, 2 pós-graduações. Entendi. Uma é de uma universidade de Maringá, mas eu fiz uma muito importante que foi da Mackenzie. Entendi. Então, eu fiz uma especialização na Mackenzie que me deu uma formação muito importante, que também me ajudou a tomar essa decisão de hoje me candidatar eu me sentir mais preparado para eventualmente ocupar o cargo de vereador. Entendi. Mas né, do porquê esse estalo de não, eu quero ser, né? Como eu falei, eu sempre atuei nas questões sociais. Sim. E na polícia também, né, assim, desenvolvendo políticas públicas na área da segurança pública, depois na prefeitura. Então, o que eu vi? Né? Com toda a minha formação, com todas as minhas experiências pessoais, eu poderia fazer um pouco mais pelas pessoas. Então, eu pensei assim, eu, na condição de vereador, eu posso fazer um pouco mais, ajudar um pouco mais as pessoas, ter uma qualidade de vida melhor, colaborar mais com o município. Então, dentro disso que eu decidi, eu vou tentar ser vereador. Entendi. Nesse espírito de ajudar mais. Aumentar a amplitude do seu alcance para auxiliar as pessoas. Porque você tem esses trabalhos todos de caridade que você faz aí, que aliás, Exatamente, muito legal. isso. Entendi. Bacana. Bom, e vamos falar um pouquinho de política, já que a gente já está entrando nesse assunto, né?
a gente tem perguntado, que é tentar entender um pouco melhor a visão política dos candidatos. E a gente queria saber o que você acha do momento que a gente está vivendo hoje, em termos de política, de economia, a gente pode abranger tudo, tanto em nível nacional quanto em nível municipal. Queria saber a sua opinião. Eu enxergo hoje a política nacional um misto de esperança de dias melhores e de preocupação pelo que está acontecendo. Entendi. Então, eu acredito que o Brasil precisa de retomar um pouco mais aquela questão do equilíbrio e harmonia entre os poderes, Certo. legislativo, executivo, judiciário, que enquanto se discute tanto essas questões de política interna, as políticas públicas efetivas acabam ficando preteridas, acabam ficando um pouquinho em segundo plano. Eu acho que nós teríamos que ter uma preocupação maior como a saúde, efetivamente, lá na ponta da linha, lá com aquela pessoa que necessita, Sim. com a geração de empregos, na segurança pública. A gente vê o Brasil, infelizmente, com índices muito preocupantes, né? As pessoas não se sentem seguras hoje, essa é a verdade. Sim. Então, eu vejo, como eu disse, é um misto de preocupação e de esperança, né? Porque nós temos que trabalhar para melhorar isso. Entendi. E você acha que essas características que você colocou, elas são refletidas? A gente estava falando mais em nível nacional, mas em Isso. nível municipal é basicamente a mesma coisa, acaba refletindo aqui É diretamente. como se fala, né? Tudo acontece no município, né? Sim, Então, isso reflete diretamente, né? entendi. A questão do ordenamento jurídico. Nós temos que ter uma segurança jurídica. As pessoas, para empreender, para Sim. terem as suas vidas, elas têm que ter uma segurança jurídica, cada um na sua área. Sim. Não dá para hoje agir de acordo com uma lei e, de repente, essa lei muda totalmente e você acaba perdendo até seus direitos, né? Eu vou mencionar um exemplo, né? Por favor. Da reforma tributária. Sim. Eu não estudei a fundo a reforma tributária, mas assim, eu destaco um ponto dela, que é essa questão da transmissão de herança. Então, pelo que, né, que vai acontecer a partir do ano que vem, é uma majoração do imposto de transmissão de herança. Sim. E o que acontece? Se fala em até 16%, hoje no estado de São Paulo, 4% Certo. do valor da herança, do patrimônio transmitido, né? Então, se a gente pensar de 4 para 16, é um aumento muito grande. Até 16, 4 né? vezes, né? De aumento. Até 16%. Mas não é só isso. Porque hoje, no estado de São Paulo, se considera o valor venal do bem. Se a gente pensar em bem imóvel, que é aquilo que é mais caro, né? Sim. A gente paga mais o imposto, é valor venal. É aquele valor que o município fixa para calcular o IPTU. Entendi. Mas a partir do ano que vem, vai ser um valor de mercado. Então não são só os 16%. Então, vejam a dificuldade. Talvez a maioria das pessoas não terão dinheiro para regularizar aquele bem no seu nome. Sim. Quer dizer, acaba perdendo o seu patrimônio. Então, isso é uma coisa que preocupa muito. E às vezes as pessoas acabam não se atentando, né? Acaba se deparando com isso quando já está valendo. Então, assim, voltando nessa questão da segurança jurídica, eu acho que o Brasil precisa de uma maior segurança jurídica, uma maior estabilidade de suas leis, para que as pessoas possam mesmo levar as suas vidas, empreender, melhorar a saúde, gerar empregos, gerar renda. Eu acredito que nós precisamos avançar bastante nessa área. E eu vejo que isso também, com questão municipal, muito relacionado. Talvez não no aspecto da segurança jurídica, porque a gente já está falando realmente de escalas maiores, né, da legislação federal. Mas você diria que Araçatuba você consegue identificar essas mesmas questões? Área de investimento, indústria, a gente ouve falar bastante. Educação também, saúde é sempre mencionado. Então, o que você acha aqui em Araçatuba que você consegue apontar o dedo e falar assim, ó, a gente está ainda mais conhecendo a cidade de dentro da prefeitura, esse departamento aqui, aquele setor, o que você acha que a Araçatuba precisa no momento? Eu acho assim que na área da educação municipal, a gente vê que a administração atual de Lador, eles fizeram muito, né? Então, hoje nós temos uma estrutura fantástica das escolas municipais, muitas vezes até melhor do que uma escola particular, né? Tem os professores e tal. Mas nós precisamos fazer acontecer, né? Então, assim,
e isso é nível de Brasil, né? Não adianta falar só Araçatuba. Mas, assim, muitas vezes a criança ela vai avançando os anos e às vezes não consegue, não está nem alfabetizada, né? Sim. Isso é uma realidade. Então, eu acredito que é um desafio grande, né? Que tem os recursos, tem os investimentos, eles estão sendo feitos, mas eu até para montar aí as ideias para o mandato, caso eu seja eleito, eu conversei com algumas pessoas da área da educação Certo. e foi o que me pontuaram exatamente isso. Essa questão da criança ir avançando, mas ela acaba não tendo aquele conhecimento que deveria ter para aquela idade. Acaba saindo meio que um analfabeto funcional do ano dela ali, né? Exatamente. Então, Entendi. isso nós temos que, né, acompanhar isso de perto e tentar achar os caminhos. Geração de emprego, eu acredito que agora, eu vi que o Araçatuba, nível regional, foi o município que mais gerou emprego, né, nos últimos anos, mas é um desafio também de termos mais indústrias em Araçatuba para gerar renda, e aí entra o Poder Executivo, e eu observei lá que o, o plano de governo do Borella, né, ele traz essas questões de criar incentivos Entendi. fiscais para que novas indústrias, empresas se estabeleçam aqui. Essa questão de inovação tecnológica também, parece que tem também. Então, assim, nós temos o legislativo, ele tem que trabalhar junto com o poder executivo. Sim. Não adianta a gente essa questão de oposição e situação. Eu acredito que nós temos que ver o que é melhor para as pessoas. Então, se aquilo for bom para as pessoas, a gente vai ajudar o executivo para que aprove e eles executem as políticas públicas. Não adianta eu querer, de repente, o candidato que entra lá é um candidato que eu não apoiei e, teoricamente, eu seria oposição a ele. Não, de forma nenhuma. A gente tem que ajudá-lo, quem estiver lá, ajudar a administrar a cidade. E cada um tem o seu papel, né? Então, o legislativo tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar no sentido de ter leis importantes para gerar renda, ter melhor saúde, né, as políticas em diversas áreas, né? Sim. Eu acredito muito nesse sentido. Nós temos que analisar aquilo que é o melhor para as pessoas. Entendi. E dentro da sua campanha hoje, você ocupando uma das cadeiras, você já tem esses caminhos que você identifica que são os caminhos que você gostaria de trabalhar mais? A gente queria saber um pouquinho mais do seu pensamento, caso você ocupe uma das cadeiras aí da nossa cidade. Então, ó, na área da segurança pública, tem várias questões, né? Mas, assim, eu destacaria o fortalecimento da comunidade. Em uma cidade em que há uma comunidade forte, o crime não prospera, ou ele tem Entendi. mais dificuldade para prosperar. Então, eu dou o exemplo de o convívio em espaços públicos, comunitários. Nós temos que estimular isso daí. Então, por exemplo, a Araçatuba tem muitas áreas verdes locais em que nós podemos implantar praças e parques. E eu defendo a questão da praça para todas as idades. Entendi. E isso ocorre de uma maneira mesmo sistematizada em diversos países da Europa. No Brasil, com certeza, deve ter. Sim. Mas o que é a praça para todas as idades? É aquela praça, aquele espaço comunitário que você tem lá equipamentos para as criancinhas, para as crianças um pouco maiores, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. Então, você torna um espaço atrativo para todas as pessoas. Sim. Então, vem lá, a família vai ter lá um tanque de areia para brincar com seu filho, um parquinho, Uma uma, quadra ali. uma academia ao ar livre para a pessoa um pouquinho mais de idade, uma quadra. Então, assim, nós temos os espaços e temos agora a ideia. Então, caso eu entre, isso é uma coisa que eu vou defender. Por quê? Porque quando a gente estimula as famílias ocuparem aquele espaço, você não vai ter o criminoso ali, por exemplo, vendendo droga. Certo. Eles se afastam, eles não querem ficar em locais bem iluminados, seguros. Então, assim, essa é uma bandeira minha. Entendi. Qualificar esses espaços para que a comunidade ocupe o espaço e afaste o criminoso. Basicamente, se não tem espaço, não tem se tem um espaço, mas não tem equipamento, você não tem gente usando, fica um ponto. Aí é um local abandonado, um local escuro, e aí você acaba criando um ambiente atrativo para o crime. Entendi. Isso se chama prevenção, atuar na prevenção primária. Certo. Que a prevenção secundária é aquela feita pela polícia.
com a viatura, com o fardamento, o patrulhamento ostensivo, essa é a prevenção Entendi. secundária. Mas o município dá para avançar na área da prevenção primária. Solução urbana também, né? Exatamente. E uma outra coisa na área da segurança é um programa muito importante da Polícia Militar, que é o programa Vizinhança Solidária. Entendi. É um programa que você estimula também a comunidade a cuidar da própria segurança. Entendi. Porque nós temos, é fato que o poder público não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. É impossível a polícia garantir 100% da segurança Não tem das contingente pessoas. suficiente, Não tem né? contingente. Então, nós temos que retomar a ideia que nós temos, nós, sociedade, temos a responsabilidade pelas nossas seguranças também. Então, cria-se ali num determinado bairro, né? Seria esse programa implantado por bairro, Entendi. em que você cria um grupo de WhatsApp, pode até identificar as casas lá, programa Vizinhança Solidária, mas eu vejo que isso não é o mais importante, essa plaquinha não é, ela é secundária. O importante é a filosofia, é as pessoas estarem atentas. Opa, peraí, tem uma pessoa ali que está tentando abrir o portão do meu vizinho. Entendi. Eu vou já jogar no grupo aqui e já vamos chamar a polícia. Entendi. Eu trabalhei muitos anos na Polícia Militar e praticamente quase 100% dos flagrantes de roubo em que o criminoso é preso em flagrante, roubando uma residência, essa prisão ocorre por quê? Porque algum vizinho viu e chamou a polícia. Entendi. Então, é essa a filosofia da vizinhança solidária. Nós estarmos atentos. E por outro lado, eu já vi muitas situações em que o roubo se concretizou, os criminosos foram embora, e aí o vizinho falou, eu ouvi o barulho, mas eu Entendi. não fiz nada. É Mas o ajudar na vizinho- vigilância, né? O cara É. ajudando na vigilância ali. Exatamente. Então, na Entendi. área da segurança tem outras ideias, lógico, né? Sim. Mas eu acho que Principalmente é são interessante essas trabalhar nesse sentido, né? Na mobilidade urbana, por exemplo, tem bastante coisa, né? Mas vamos falar mobilidade urbana, mobilidade urbana, depois eu falo do planejamento. Mas a prioridade para garantir uma segurança, uma mobilidade urbana sustentável, e aí a gente entra em vários aspectos, mas só para ser mais objetivo, vamos Sim. falar assim, nós temos o pedestre, o ciclista e o transporte público como prioridade. Os modos. Lá né? lá no topo da pirâmide, nós temos que desenvolver políticas para a defesa do pedestre e estimular esse modal de transporte feito a pé, né? Depois a bicicleta e depois o transporte público. E aí depois vem o transporte individual, motorizado, Sim. né? Então, dentro disso, nós temos que pensar em melhores calçadas. Como que eu vou estimular alguém a ir trabalhar a pé se ele não tem uma calçada para caminhar? Se a hora que ele vai cruzar uma rua movimentada, Às vezes nem calçada não tem, né? nem calçada não tem, exatamente. Então, esse é um ponto que a gente precisa enfrentar em Araçatuba. Nós temos muitas calçadas não conservadas, não existentes, né? Árvores que acabam tomando totalmente a calçada e você tem um ponto de ônibus do lado e a pessoa tem que ficar na rua. Sim. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é do ciclista, porque é um modal de transporte que não polui, faz bem para a saúde, e aí você entra em aspectos de meio ambiente, Sim. da própria saúde da pessoa, mas também não há um estímulo, porque o nosso sistema viário ele não está adaptado, adequado para estimularmos o ciclismo. Sim. E então esse é um ponto também, Entendi. como seria, né? Ampliar a quantidade de ciclovias, ciclofaixas. Enquanto eu estava secretário de Mobilidade Urbana, nós fizemos várias ciclofaixas, na verdade, né? Sim. Mas assim, sem uma ligação entre elas. São faixas isoladas, né? Isolado, não há um sistema viário para o ciclista. Então, por exemplo, se nós pegarmos as avenidas principais de Araçatuba, nós temos os canteiros centrais. Sim. Então, nós temos que avaliar, temos que chamar a comunidade, temos que envolver sempre a comunidade, poder executivo, porque quem vai executar é o poder executivo, né? Mas nós, o legislador, o legislativo, tem que fomentar essas políticas públicas, né? Tem que trazer a questão para ser discutida. Então, nós temos que verificar, vamos fazer uma ciclovia nesses canteiros das avenidas? Porque nós temos que estimular o ciclismo em Araçatuba, né? Sim, com E o certeza. transporte público, a mesma coisa. A gente se fala tanto em diminuir
Porque o sistema viário, tirando bairros novos, ele não vai mudar, ele já está instalado ali. Não tem o que fazer. Sim. Então, o que se fala hoje, nós temos que diminuir veículos. Mas o veículo só aumenta. E o problema aumenta, isso é fato. Então, o que fazer? Uma opção é o transporte público. Se a gente tem um transporte público de qualidade, mais pessoas vão querer utilizar o transporte público, né? Entendi. Então, por exemplo, fala assim, mas na Europa o transporte é de qualidade. É sim, mas lá há muitos anos esse transporte é subsidiado pelo poder público. Sim. Às vezes até em mais de 50%. E aí tem um transporte de qualidade. Aqui no Brasil, nós estamos começando essa ideia, aceitar a ideia de que o poder público tem que subsidiar. Porque hoje o transporte público ele não se paga. Sim. E fora as gratuidades, né, do idoso, a pessoa com deficiência. Então, é uma questão que nós temos que enfrentar também. Entendi. Bom, Marcelo, bacana. A gente já está com o nosso tempo já batendo no limite, já até passamos um pouquinho. Mas antes da gente encerrar, eu queria abrir o microfone e a câmera aí para você conversar direto com o pessoal, mandar uma mensagem, passar o seu número de campanha também para eles. Então, fica à vontade aí. Tá. Pessoal, o meu nome de campanha é Tenente Coronel Marcelo Reis. Meu número é 28288. 28288. E o meu compromisso é que, sendo eleito, nós vamos trabalhar muito pelas pessoas, trabalhar dia e noite para melhorar a qualidade de vida de todos nós, porque nós precisamos de uma melhor qualidade de vida. E vamos buscar projetos importantes para a cidade, ajudar o Poder Executivo a desenvolver um melhor trabalho em prol das pessoas. Beleza, Marcelo. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui, participar da nossa plataforma, se apresentar para as pessoas, para que elas possam te conhecer um pouco melhor. A gente agradece imensamente e boa sorte aí na sua candidatura, viu? Obrigado, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui e expor um pouquinho das minhas ideias. Imagina, a gente que agradece. Mas é isso aí, pessoal. A gente estava fazendo esse trabalho aqui por vocês, para vocês ficarem cientes. Então, acompanha a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem ficar por dentro das pessoas. A gente quer trazer mais gente ainda para vocês ficarem cientes. Candidato que ainda não participou, dá tempo ainda, falta pouco tempo, mas tem. Então, não dá bobeira não. Aperta o botãozinho que está aí na descrição do vídeo e dá um alô pra gente que a gente marca uma entrevista com você, tá? E a gente queria agradecer também aos nossos apoiadores que estão passando aí ao longo do vídeo, nos auxiliando a fazer essa iniciativa aqui por Araçatuba. Beleza? Marcelo, muito obrigado, boa sorte, valeu!